Uma pessoa que tem muito carinho e que às vezes eu olho e falo, cara, você tem tanto potencial, por que você não tá lá? Hoje o que pega muito quando a gente está buscando um profissional não é só a parte técnica, não é só a qualificação que ele tem, a experiência, a expertise, mas sim o perfil. Mas é isso, às vezes a pessoa é tímida, não sabe falar, ou não tem... Aí é que entra de novo no ponto da cultura. Ela não teve essa cultura também, e essa cultura veio um pouco de casa, e vem também da escola, e vem do ambiente. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Caminhos para o seu sucesso. Assunto de hoje: se você é pequeno, médio, grande empresário, se você é de RH, você já teve dificuldade em encontrar profissionais do nível que você buscava? O assunto de hoje é imperdível para você. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, antes de eu apresentar meu convidado, aqui embaixo, curte, compartilha, aperta sininho, clica onde você tem direito, porque senão você vai acabar esquecendo depois. E depois, se você não gostar, você desclica, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Nosso convidado de hoje, César Augusto Pessoa, lembrei direitinho. Perfeito. Eu nunca esqueço o nome, César. Ô César, eu não vou apresentar você não, se apresenta para o nosso pessoal, por favor. Claro. Joel, grande prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é César Augusto Pessoa, eu sou consultor em gestão de projetos, especialista em planejamento estratégico, agilidade, inovação, atuo na Move Consultoria e com a Beatriz, minha sócia, que esteve aqui com você também, no Bia Person, nossa área de negócios voltada para a gestão estratégica de pessoas. Tá. Eu conversei com a Beatriz e ela falou, dando dicas para quem está buscando emprego, para se empregar, dicas de currículo. Quem não assistiu, vai lá nesse bate-papo que ele ficou sensacional. Mas agora vem o César e fala que está difícil encontrar profissionais. Vamos lá, César. Tem tanta gente com graduação, com pós-graduação, MBA nisso, MBA naquilo, mestrado naquele outro, e com tudo isso que eu falei, procurando emprego. E você fala que não encontra profissionais. Já senti que veio maldade aí. Já senti que foi uma afirmação Se eu não te provocar, não tem sentido eu estar aqui, meu caro. Muito bom, realmente, você tem toda a razão. As pessoas estão, de uma certa forma, cada vez mais preparadas tecnicamente. Entretanto, quando nós falamos como empresário, uma coisa que a gente precisa alinhar muito com os candidatos é o que nós chamamos de cultura. Hoje o que pega muito quando a gente está buscando um profissional não é só a parte técnica, não é só a qualificação que ele tem, a experiência, a expertise, mas sim o perfil. Ele tem também que ter uma personalidade, uma cultura aderente aos valores da empresa. E isso às vezes é o que dificulta muito. A gente vê pessoas, passamos por isso recentemente, um profissional extremamente qualificado, um profissional ímpar em diversos fatores, mas por não ter um perfil adequado com o que a gente buscava e com o público que nós atendemos, acabou não tendo fit com o negócio. Tá, então vamos lá. Eu tenho certeza que tem gente que está desempregada e está falando assim, pera um pouquinho, quer dizer que eu sou capacitado e não tenho perfil? Aborda esse perfil, esmiúça esse perfil, que eu sei que é a dor de muito empregador, que eu sei que é a dor de muito RH. Vamos lá. Sim. Quando eu falo de perfil, eu estou sendo bem direcionado para o que a gente chama de soft skills. O que são as soft skills tão faladas? Por exemplo, autogestão em relação a atividades, a proatividade, gestão de tempo, gestão de demandas. Isso são coisas que você não aprende numa faculdade, numa graduação. Por exemplo, eu pegar um profissional que é extremamente graduado, mas ele não ser, por exemplo, organizado, isso é uma soft skill que eu necessito para o meu negócio. Eu faço o planejamento estratégico de uma empresa. Eu preciso de alguém que seja organizado para me apoiar com isso. Eu preciso de alguém que tenha uma certa eloquência, uma certa oratória para passar os meus workshops e treinamentos. Quando eu vou dar um workshop, por mais que eu tenha 1000 formações, se eu não tenho a didática para passar aquele conhecimento, não faz sentido. Eu posso ser o melhor profissional do mundo. Se eu não tenho essa soft skill, por exemplo, para um treinamento já não vai funcionar legal. Então, isso é o perfil. Antes, então, das soft skills, vamos lá. Eu estou falando como empregador, tá? É porque eu trabalho também com processo seletivo, assim como vocês. E eu enfrento as mesmas dificuldades que vocês, você pode ter certeza. É uma dor latente. As competências técnicas. Você falou que, mas encontra-se gente com competências técnicas.
Até essa parte das competências técnicas, tá fácil de achar? Só uma observação para ajudar você a responder. Para ajudar você a responder, não. Só para te dar mais motivos para explorar. Porque a gente encontra muita gente com diploma, com certificado, tá. Mas que não tem as competências técnicas. Eu compliquei, eu me fiz entender. Talvez seja a questão do famoso chá. É a pessoa que tem ali o conhecimento, mas não tem a habilidade e atitude? Tá. Não, e quando a gente fala de habilidades e atitudes, a gente até está resvalando nas soft skills. Mas que tem a formação, mas não tem o conhecimento. Sim. Compliquei? Aí a gente vai entrar num mérito que é também a questão da formação dessas pessoas e talvez até de um déficit nas universidades, nas instituições? Será que é ali que você quer chegar? Tudo bem que seja. Então tá. As universidades têm colocado profissionais razoáveis no mercado? Aí eu tô botando você para brigar com as universidades. E são meus principais parceiros. Aí é saia justa, mas vamos lá. A gente vai bater 100 mil nesse vídeo. Vamos lá, então. Bom, sim, as universidades, por mais que elas se esforcem e façam um bom trabalho, nós temos hoje um gap que isso eu sempre bato muito e é por isso que eu falo que é uma grande parceira minha, porque eu me sinto honrado em poder retornar às universidades e levar um pouco, com todo o perdão da palavra, de chá de realidade para eles. Porque nós temos, e eu já fui professor universitário também, nós temos uma ementa que eventualmente, falando de curso de tecnologia, ela foi criada nos anos 2000 e ainda não foi ajustada, por exemplo, para o home office, para o trabalho remoto. Eu formo profissionais que eles agora o MEC autorizou, acho que em 2018, a ter empreendedorismo nas faculdades. Consultem aí no Google se é do 18 ou 16. Mas eu lembro que quando eu dava aula, 16, 17, não tinha ainda. E aí eu vou além ainda, já que você quer polêmica, quem dá aula de empreendedorismo nunca empreendeu. Aí eu vou entrar na polêmica. Mas vamos voltar para o tópico. Então, sim, as faculdades, por mais que sejam minhas parceiras, eu goste muito, tem essa questão de você formar o profissional, mas esse profissional, quando ele chega para mim, por exemplo, por mais que ele passou por tudo, até tirou notas altas e seja muito bem qualificado para aquela metodologia, aquele modelo de ensino, quando eu ponho ele novamente para falar com um cliente, às vezes ele não sabe se expressar. Ou às vezes ele não sabe passar o conhecimento. Ou às vezes uma coisa até mais simples, falando da técnica mesmo. Quando eu falo de utilizar um programa que nós utilizamos para gestão de atividades, que eu organizo minhas atividades ali, a pessoa não sabe fazer isso. Ela sequer usou um Trello, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Então a pessoa não sabe o que é um quadro de tarefas. E isso é uma coisa que ela poderia aprender simplesmente na faculdade, utilizando post-its na parede. Se ela chegasse para mim sabendo fazer uma organização em post-its na parede, sabendo usar um bom e velho Kanban do Six Sigma, do modelo Toyota de produção, eu já estaria mais feliz. Mas isso é um básico que eu tenho que formar dentro da minha empresa quando eu contrato. Agora não estou te encostando na parede, é ignorância mesmo, tá? À vontade. As universidades, desde 16 ou 18, você não soube firmar com certeza, isso agora não tem importância, tem a disciplina empreendedorismo. Em quais cursos? Eu não sei mesmo, de verdade. Eu também não sei, ótimo. Tá. Mas eu, se não me engano, é para todos, tá? Se não me engano, é para todos. Nossa, eu fico tão feliz com essa notícia. Por mais que eu esteja defasado, que eu esteja atrasado. Mas para mim é uma surpresa. E é uma boa surpresa. Porque que eu saiba, e você está trazendo, não estou duvidando de você, por favor, não me entenda mal. É um crime que os profissionais se formam sem ter noções de empreendedorismo e não interessa que curso que seja. Quer ver? Eu até teve uns tempos atrás, passou um grande advogado aqui, eu estava comentando com ele que os advogados não sabem empreender. Tem um monte de advogado que fez o curso, estudou para tirar a OAB e acaba tendo subempregos. Não é? Porque não sabem empreender. Vamos voltar no nosso assunto. Tá, então show. Eu acho até... Eu posso fazer um gancho rapidinho? Por favor, sempre. Vamos lá. Nesse ponto, exatamente, quando você pega, por exemplo, esse caso do advogado, e aí vai de novo para o modelo de ensino, mas quando a gente fala desse modelo, ele treina você para, às vezes, um concurso público, e tudo bem, para, às vezes, responder bem uma prova, mas não para você abrir o seu negócio. E empreendedorismo, eu gosto muito de bater nisso, eu gosto de falar. Eu fiz Empretec também, então eu sou muito fã, eu sou fãzaço do Sebrae. Sebrae é um grande abraço, um grande parceiro meu. E empreendedorismo, às vezes as pessoas pensam que é abrir negócio, que é você abrir um CNPJ. São coisas totalmente distantes.
Eu posso ter um CNPJ e não ter o comportamento empreendedor, assim como eu posso ter o comportamento empreendedor e não ter nenhum número atrelado a isso. Então, formar empreendedores na universidade está muito mais alinhado, e aí eu vou bater no meu negócio, que é planejamento estratégico, a você criar pessoas que tenham visão mais longa. Não é aquele cara que vai chegar simplesmente, sentar na mesa de trabalho e bater teclado. Ele vai chegar e vai olhar e falar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Qual que é o propósito? Qual que é a minha contribuição para o negócio? Então é mais a questão de ter uma visão estratégica do que necessariamente abrir um CNPJ ao sair da faculdade. Lógico que isso pode acontecer. E a necessidade de ser empreendedor e não confundir isso com abrir empresa, no final das contas, a mim, que trabalho com consultoria, não sei se você compartilha desse ponto de vista, se concorda ou não, e fica à vontade para discordar. E se não concordar, a gente vai quebrar o pau não, aqui, eu vou mandar a caneca na sua cara. Não, a caneca você quebra a sua. Eu sempre falei isso. Eu prefiro... Meu foco principal não é nem recrutamento e seleção, é desenvolver pessoas. E eu prefiro desenvolver quem talvez não tenha toda a formação acadêmica ou de pós-graduação que seja, mas que tem gana, que tem vontade, que quer empreender, do que aquele que tem pós-graduação em Harvard, Massachusetts, e assim, ó, eu sei, eu manjo. Porque quando você fala que quem dá empreendedorismo nunca empreendeu, eu vou apanhar agora, mas vamos embora. Se dando direito de apanhar. Depois você põe lá nos cortes, né? Joel e César. Não, eu não tenho essa preocupação. De verdade, eu não tenho preocupação de agradar. O nosso objetivo é levar conteúdo. E os acadêmicos podem até me recriminar, mas as grandes exigências nas universidades para dar aula é ter mestrado ou doutorado. E não necessariamente ter a prática. E quando a gente pega alguém com um currículo muito bonito, a gente vê que no processo seletivo, o currículo não bate com a prática, não bate com as necessidades, não bate com o que a gente está buscando. E aí, fica totalmente incompatível. Sim. E isso é muito maluco, por isso que eu falo que eu tenho essa parceria com as universidades, justamente porque eu acho que essa troca é muito válida, mas quando você pega esses profissionais, quando eu dei aula mesmo na faculdade, eu lembro que tinha essa questão da pontuação, inclusive, que o cara, quem tem mestrado, doutorado, recebe mais pontos, etc. E eu tenho só a minha 2 pós-graduação, não tenho mestrado, mas eu percebia muito isso. Então são pessoas que elas são acadêmicas, elas gostam disso, gostam de dar aula, porém, às vezes falta uma atualização, e é nesse ponto que eu falo do empreendedorismo. Ou até, se você pega uma universidade pública, principalmente, existe o que eles chamam que é a TRID, que é o pesquisa e extensão e ensino. Isso, pesquisa e ensino. Então, a pessoa, às vezes, ela realmente nem quer dar aula, mas ela precisa dar aula para manter a bolsa ou a pesquisa dela ali. Então, também tem esse ponto. Então, por isso que eu bato muito forte que cada vez mais nós temos que nos aproximar, e é isso que eu trouxe, apesar de talvez ter me expressado de uma forma mais polêmica, mas o que eu trouxe temos que aproximar mais a universidade das empresas justamente para co-criarmos profissionais melhores. Não é só a universidade, porque se eu tiro também e coloco só profissionais de mercado na universidade, eu perco a ciência, que a ciência é bumbum na cadeira, corcundinha, lendo e pesquisando. Mas se eu também só tenho ciência, eu não tenho prática. Aí é uma coisa muito importante a gente refletir em cima disso. Ninguém aqui, em nenhum momento, e eu já fiz esse questionamento antes nesse banco aqui, ninguém aqui está menosprezando a necessidade do conhecimento. Muito pelo contrário. Sim. As pessoas se contentam com muito pouco com relação ao conhecimento. Se contentam a informações rápidas de internet de 1 minutinho e acham que com isso... E sem checar fatos ainda, né? Não, e acham que com isso dominam um assunto, sem checar fatos, sem origem, sem... Então, pera um pouquinho. Então, ninguém está fazendo pouco caso da universidade, da faculdade, inclusive da pós-graduação. Eu dei aula durante muito tempo em graduação e pós-graduação. Mas a necessidade de que esses conteúdos técnicos, científicos, embasados, bibliográficos, ótimo,
tenham necessariamente um vínculo com a aplicação prática, porque senão o conhecimento pelo conhecimento é estéril, o diploma pelo diploma é estéril, as notas boas pelas notas boas. Quantos de nós, e aí o pessoal que está nos ouvindo vai pensar, quando você estava na escola, no primário, no colegial, agora é primário, secundário, que seja, os melhores alunos da sala, se bobear, os que tiravam notas melhores, não sei no seu caso, no meu caso, e boa parte do meu processo estudantil, esses alunos diferenciados, que tiravam notas boas, hoje estão em subempregos. E eles continuaram com a faculdade tirando nota boa. Você tem essa experiência? Mas se eles tiveram... E é bom para as pessoas que estão nos ouvindo, que eventualmente buscam uma carreira bacana, de sucesso, e entender esse ponto de vista de quem está contratando. Espera um pouquinho. Por que essas pessoas que eram diferenciais na escola não têm esse mesmo sucesso no mercado de trabalho? Sim. Quer ver o contraponto? Eu comecei minha carreira como professor numa escola municipal, de professor de graduação numa escola municipal. E era uma turma deliciosamente tranqueira. Deliciosamente tranqueira. Os CDF, vou rotular, vou tomar uma pancada por isso também. Os CDF que sentavam na frente prestavam atenção pra caramba, tiravam altas notas. E tinha o fundão alegre e festivo, era uma turma grande. Pra você ter uma ideia, uma vez na chamada, fulano, e eu abaixava para marcar a chamada. Ciclano, eu abaixava. Aí um da turma do fundo falou, professor, toda vez que você abaixa a cabeça para fazer chamada, parece a bunda da Chita. Eu vou virar para a câmera para mostrar a bunda da Chita. Como é que você retoma? E é gozado essa turma, porque esse fundão festivo, cara, quase a totalidade são empresários ou profissionais de sucesso hoje. E eles não tiravam as melhores notas, mas esse traquejo, esse jogo de cintura, esse dinamismo para se adaptar a situações diferentes, é coisa que esse pessoal da frente, esses CDFs, eles respondiam às questões técnicas e pronto, e isso mantinha elas numa zona de conforto, que para hoje não presta para nada essa zona de conforto. E isso que você falou é exatamente o ponto que nós trouxemos no início. Esse traquejo, como você mesmo chamou, essa desenvoltura, isso é uma atitude. Isso é realmente, não adianta eu ter toda a formação e não saber expor isso. Então, é a velha história do jogador de futebol, né? Por que tem o juiz talvez saiba muito mais de regra do que o Neymar, vamos dizer? Mas por que o juiz então não marca mais gol que o Neymar? Vamos supor. É um exemplo. Ótimo ponto. Então, tipo assim, não é saber sobre as regras, é você realmente ter a atitude, ter o treino, ter a perseverança, vamos dizer assim, de acordar todo dia talvez e chutar a bola no gol 20, 30, 50 vezes até você acertar o ângulo que você quer. Então entra um pouco disso também. Não é só você estudar muito e ficar ali de novo no conhecimento, formando. E eu passei por essa situação também. Eu tenho pessoas que eram amigos, meus parceiros, que as pessoas diziam, nossa, fulano é tão inteligente, é tão bom. E realmente não menosprezando, mas é uma pessoa que hoje ela está num subemprego. Ela está no subemprego. E eu olho com ela, a gente se encontra e fala, tipo, a gente troca muita ideia, ela é muito inteligente até hoje, gosta de ler, etc. É uma pessoa que tem muito carinho. E que às vezes eu olho e falo, cara, você tem tanto potencial, por que você não está lá? Mas é isso, às vezes a pessoa é tímida, não sabe falar, ou não tem... Aí é que entra de novo no ponto da cultura. Ela não teve essa cultura também, e essa cultura veio um pouco de casa, e vem também da escola, e vem do ambiente, de alguém dizer para ela, cara, você pode ser um pouquinho mais, você consegue ser algo mais, mas você tem que desenvolver isso daqui. Vou dar um exemplo meu. Eu dei aula para ensino técnico, que é essa galera que você também falou, que é a galera do noturno, quinta D noturno, aquela galera que trabalhou o dia inteiro, está fazendo um curso técnico para tentar ali se ajustar, e dei aula para a faculdade. No ensino técnico foi bem legal, eu gostei. Quando eu fui dar aula para a faculdade, isso eu tinha 26 anos, então você imagina, eu com 26 anos dando aula para metade da sala era mais velha que eu. Olha o desafio. O que eu fiz? O que eu fui buscar? Aula de teatro. Às vezes a pessoa não vê, mas eu fui buscar aula de teatro.
Para dar aula para ensino médio, eu fiz oratória. Para dar aula para faculdade, eu fui fazer teatro. Se eu chego simplesmente com o meu conhecimento que eu tenho para dar aula, tanto que eu estava lá para isso, eu não ia conseguir. Eu tive que identificar dentro de mim essa ausência, eu tive que identificar essa necessidade, e o teatro me deu uma noção, porque quando você estava na faculdade são 70 pessoas ali te olhando. São pessoas que talvez saibam mais que você, que estão na segunda graduação, que com certeza podem, inclusive, me desqualificar em algum momento por um Google. Opa, se eu falo uma bobeira, já deve ter gente comentando aí, não foi 2018, foi 2015, entendeu? Então a galera pode fazer isso. Mas se eu não estou preparado, se eu não enxergo isso e falo, cara, eu preciso me desenvolver, eu preciso criar essa forma de ter esse traquejo que eu não tinha, porque eu era um dos CDFs, eu sempre fui um dos caras ali da frente. Então, eu fiz matemática, doeu, mas tudo bem. Você não sentiu que eu chutei a sua canela? Não pegou, não chegou. Mas então era esse CDF, então eu tive que desenvolver isso. A hora que eu falei, cara, eu vou dar aula para um monte de gente, melhor do que eu, talvez, pessoas que sabem muito, como que eu resolvo isso? Eu não posso entrar tremendo e gaguejando, eu preciso passar também autoridade. Eu preciso deixar que esse conhecimento que eu tenho, e eu sei que eu tenho, flua para essas pessoas. E aí eu fui e busquei. Hoje eu tenho presença de palco, eu sei identificar onde eu tenho que me posicionar, eu sei que eu estou dando uma palestra para 300 pessoas, como eventualmente acontece, e eu sei que eu tenho que ter vários pontos, focar aqui, focar no olho, focar para cá para poder identificar. Então tudo isso você aprende. E isso não vem da faculdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até mais, pode fazer. Não, é uma coisa... Eu estou tentando me colocar no pequeno empreendedor que está escutando esse nosso bate-papo. Sim. E na cabeça dele, muito provavelmente, talvez eu esteja exagerando, mas vamos lá. Muito provavelmente na cabeça dele é assim, ó, poxa, eu preciso contratar um gerente para uma determinada área da minha empresa, ou às vezes um gerente geral para cuidar de maneira geral da empresa. E agora eles estão falando para mim que talvez o diploma do cara, ou a faculdade que ele fez, ou um eventual notas excelentes que ele me apresente, não seja um requisito suficiente para processo seletivo. E eu não estou querendo que você fale do processo seletivo em si, mas da cabeça desse empresário que está iniciando, ou desse empresário que está tendo dificuldades. Sim. Eu falo besteira no momento de hoje, em que cada vez mais se busca um processo de atualização para adequação no mercado que está cada vez mais competitivo, que está cada vez mais exigente, e por estar competitivo e exigente, precisa cada vez mais de posturas diferentes, de estratégias diferentes, de condutas diferentes com relação à concorrência, com relação ao mercado, com relação a clientes. Sim. É mais interessante eu buscar alguém que comprove conhecimento técnico ou alguém que comprove essas soft skills que você falou? Eu não estou, é lógico, não existe, olha, só soft skills, só atitude, só comportamento ou só conhecimento técnico. Não dá para a gente optar pelos dois, né? Eu tenho muito claro isso, eu tenho certeza que quem nos escuta também. Mas eu digo o seguinte, entre mais para um ou mais para outro, eu posso falar que esse profissional que tem mais atitudes, que tem mais dinamismo, ele é mais atraente hoje do que quem tem um currículo recheado? Pode. E tem uma frase que fala muito sobre isso, né? Que é o contrate habilidades, contrate atitudes e treine a técnica. Uma frase que ficou muito famosa por aí e tem a ver com um pouco da cultura que nós falamos. Só qual que é o detalhe que eu acho que a gente também não pode esquecer? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu preciso achar o famoso e tão difícil caminho do meio. Né? Então, qual que é esse caminho do meio? Eu, hoje, falando um pouco de como cabeça de empresário, vamos lá. Eu preciso garantir, a maior dor de todo dono de empresa, eu preciso garantir que o que eu construí se mantenha. Talvez seja o que você passe também. Eu, quando construí a minha consultoria, lá 6 anos atrás, eu construí uma carteira de clientes, construí um nome, construí uma cultura. E quando eu começo a trazer pessoas para dentro do meu negócio, qual que é o meu maior medo hoje falando? Como que eu garanto que essas pessoas elas promovam e garantam a mesma cultura que eu construí? Para você ter uma ideia, recentemente o nome Move não é à toa, tá? A gente coloca esse nome porque realmente é um movimento, nós queremos dar movimento. Então, se eu sou uma empresa que o nosso lema literalmente os nossos clientes têm que ter uma linha do tempo separada entre antes
e depois da Move, eu não posso ter uma pessoa, por mais qualificada que ela seja, que tenha um perfil um pouco mais passivo. Eu preciso de uma pessoa que vá para um podcast usando laranja chamativo. Eu preciso de uma pessoa que, quando ela entre num espaço, ela não passe despercebida, porque eu levo movimento. O movimento não está parado, né? Premissa. Que ótimo. Então, como que eu garanto isso? Aí é o que você falou. Nas nossas entrevistas hoje, quando nós contratamos pessoas para estar na consultoria, por mais que eu olhe sim, e eu olho a parte técnica que eu preciso, vendo conhecimento, eu preciso garantir que a pessoa saiba também do que ela está falando, e eu faço um teste técnico. Mas eu vou muito mais na desenvoltura. Eu converso com a pessoa, vou entrevistar. Tem um momento até, que aí vai dar aula de teatro, que eu chego para a pessoa e falo assim, olha, você me desculpa, mas agora eu sou um cliente. E eu bato. Com todo o perdão da palavra. Eu faço o que um cliente faz. E a pessoa fica assim, tipo, assustada, e aí eu vejo. Dependendo da forma como ela reage a isso, eu falo, poxa, é esse perfil que eu quero. Por mais que às vezes ela não tenha todo o detalhe, às vezes o conhecimento, que isso eu vou formar, mas ela tem aquele brilho no olho, aquele tino, aquilo que eu preciso pro meu negócio, para manter a minha cultura. Cara, você falou uma coisa que eu adoro e que eu acho tão bom quando vem alguém que fala isso, sem ser eu bato muito nessa tecla. Não interessa o quão bom seja o profissional que está entrando. Ele pode até trazer ideias novas, mas a cultura da empresa ele tem que se adequar. Não é a cultura da empresa que se adequa. Eu falo tanto disso e você fala mesmo, é uma coisa que delícia, adoro. Ô César, eu estou refletindo aqui sobre essa questão da cultura da empresa e a necessidade de ser empreendedor, independente de ser ou empresário ou qualquer colaborador. Perfeito. De qualquer nível. Em qualquer nível, operacional que seja. O intraempreendedorismo é aquele cara que atende o telefone vendendo. E tem um conhecido meu que ele fala o seguinte, não interessa o cargo que você ocupe na empresa. Ou você vende, ou você ajuda a vender. Exato. Então é isso, perfeito. Sabe o que acontece? Nós somos criados... A nossa cultura, de maneira geral, não estou falando nem do seu pai, nem do meu, nem do seu professor, nem do meu, mas a nossa cultura, de maneira geral... O enredo todo. Achar feio pergana. É meio que pecado. Nossa, você não pode pensar em... Tem que pensar em crescer, sim. Nossa, mas você não pode pensar tanto em ganhar dinheiro. Tem que pensar em ganhar... Não tem como negar o sistema capitalista quando você está dentro dele. Sim. Você pode até discordar de algumas nuances, algumas coisas que acontecem, tudo tem pró e contra, mas se você está aqui, meu amigo, o que você tem que fazer para se desenvolver, para se adequar, mas eu tenho meus ideais, legal. Em cima desse negócio de cultura, tem um conhecido meu que ele acabou fazendo uma denúncia ele denunciou a empresa porque a empresa não estava pagando hora extra direito. E ele falou assim, nossa, sei com consciência tranquila. Ele foi mandado embora. Uhum. Cara, se os seus ideais valem a pena para tanto, luta pelos seus ideais. Agora, se a sua carreira é prioridade, você tem que ser empreendedor o tempo todo. Se a sua carreira é prioridade, você não pode se dar o direito de comprar briguinha besta na internet. Se a sua carreira é prioridade, você não pode... Eu tenho paixão pela minha empresa, me dá um desespero ouvir. Você não tem que ter paixão pela sua empresa, porque quem se apaixona pela empresa se agarra a conceitos imutáveis. Você tem que ter desenvoltura para se adequar a essa mudança toda que está acontecendo. Então, essa cultura da gente de achar que ganhar é pecado, vencer é pecado, ser melhor que os outros é pecado, não é não. É atrás disso que você tem que correr, que é isso que vai fazer você se tornar um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Em algumas culturas, as crianças são treinadas desde cedo a buscar o algo mais. Sim. E a gente deve ter suas razões, eu até imagino muitas delas, mas nós somos treinados desde pequenininho a sermos conformados.
E isso é uma judiação. Quando você fala para mim, eu fico muito feliz, mais uma vez, de saber que estão dando já um grande passo em empreendedorismo nas escolas, porque isso deveria acontecer desde cedinho. Você falou da parceria do Sebrae. Gente, o Sebrae faz um trabalho fantástico. Tem um trabalho do Sebrae que chama Aprendendo a Empreender, se eu não me engano, que é para desenvolver empreendedorismo nas escolas, e é fantástico. Pergunta quantos municípios utilizam-se desse projeto. Pois é. E eu escutei um tempo atrás, eu até comentei aqui, quando a gente estava falando num podcast relativo à economia, que por você ter que ter um destino já pré-definido para o seu orçamento, que tantos por cento é para educação, um prefeito dizendo assim, olha, eu pinto a escola todo ano só para, mesmo sem precisar, porque eu tenho que usar a verba. Caramba, então, olha, ó, é uma questão de cultura. Pera um pouquinho, assim, ó, precisamos de empreendedores? É óbvio que precisamos de empreendedores. Sim. E muito mais do que o Sebrae preconiza, que eu não estou criticando o Sebrae, o trabalho deles é fantástico, é mais do que, igual você disse, do que abrir empresa. As pessoas têm que ser empreendedores em suas famílias, tá? A coisa não está legal, o que eu vou fazer diferente para isso aqui mudar? Sua vida financeira, isso aqui não está legal, o que eu tenho que fazer diferente para isso aqui mudar? Eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Aqueles discursos, opa, você já escutou isso, quer ver? Faz 2 anos que eu estou na mesma empresa e não me dão chance de eu crescer. Cara, ninguém vai te dar chance, ninguém vai te dar chance, o empresário nenhum sério vai correr risco de dar oportunidade para alguém que não mostrou seu valor, que não mostra ser merecedor disso. Cabe suas oportunidades, isso é ser empreendedor. Vai atrás do conhecimento que não tem e bota ele na prática, faz a diferença na sua função, isso é empreendedor. E a gente não encontra isso, é difícil encontrar isso. Eu estou com o dobro da sua idade, se bobear. Cara, eu não parei de estudar, cada vez estou estudando mais, eu estou fazendo minha 3ª formação em coaching agora, essa semana agora. Pô, desculpa o desabafo, prossiga. Não, dá vontade, né? A hora da terapia, cara. Mas você falou uma coisa muito legal que me remeteu a uma frase que eu gosto muito, na verdade 2 que eu lembrei. A primeira é o sucesso, é o preparo com a oportunidade. Então as pessoas esquecem disso às vezes. Eu não tenho sucesso. A pessoa tem sucesso e eu não tenho. O outro. Mas e você? É aquela velha história, não é simplesmente querer chegar lá, é estar no ponto do ônibus a hora que o ônibus passar. Então é isso, o sucesso é o preparo mais a oportunidade. E quem tem sucesso não perde tempo e nem atrasa a vida de ninguém. Essa é a segunda frase que eu lembrei que eu gosto muito. Eu até brinco com as pessoas, eu falo sucesso para todo mundo, porque as pessoas têm sucesso e não atrapalham ninguém. E a Natália Arcuri, que eu acompanho muito, você deve conhecer a youtuber, escreveu um livro muito, né, no Me Poupe, ela fala bastante sobre essa questão de que existe uma cultura assim no Brasil, de que as pessoas, às vezes você que está em casa até passa por isso. Parece que é feio você ter dinheiro, né? Parece que é feio você ter sucesso, você se sente culpado, às vezes até quando você ganha um salário bem, quando você tem uma vida boa, parece que é ruim. Só que, óbvio, existem pontos e pontos, mas uma coisa que eu trago muito, aí é que entra na parte da cultura, que eu trago muito para o meu negócio desde o começo. Eu brinco que o ESG já nasceu com a Move antes do ESG virar moda. Tem uma coisa que eu bato muito, que é o famoso negócio ganha, ganha e ganha. O que é o ganha, ganha, ganha? Quando há algum tempo as pessoas falavam, ganha, ganha, eu ganho, você ganha, a gente é parceiro. Isso é legal. O que é o ESG que está tão na moda? Eu ganho, você ganha e o enredo ganha. Quando 2 empreendedores, quando 2 pessoas de sucesso constroem um sucesso juntos, eu estou mudando o meu enredo. Quando eu abro um negócio bem estruturado, bem feito, eu emprego pessoas, eu estou mudando o meu enredo. Tem um outro projeto que eu gosto muito, que é o Gerando Falcões. É um projeto que ele vai nas favelas e também leva empreendedorismo. Foi em vários... É muito legal, enfim. E o Gerando Falcões também trata muito sobre isso, entendeu? Se você formar pessoas boas nesses ambientes, que são ambientes mais complexos realmente, você gera um enredo melhor. Então, quando eu crio mais educação nesse ambiente, quando eu crio melhores opções de emprego, quando eu crio outros negócios ali, eu incentivo isso, eu ajudo o enredo. Então, a gente não pode ter esse receio de achar que crescer é ruim, que ter dinheiro é ruim, que ser empresário é ruim, que capitalismo é ruim, não sei o quê. Ou que ralar, para se esforçar demais para crescer seja ruim.
A gente é criado para coisas desse tipo, desculpa, só para fazer uma observação. Não, perfeito. E aí me lembrou muito na conversa que você teve com o Renato, né? Que existem momentos da vida que você precisa realmente fazer algumas escolhas e às vezes abrir mão de um pouquinho daquele seu tempo do sábado para construir algo melhor. E isso às vezes é uma decisão consciente, desde que planejada. E aí bate num outro ponto que eu queria comentar. Um dos grandes déficits da nossa educação, falando agora sobre um pouco de ensino de novo, em outros lugares, fora, nós percebemos que existe, por exemplo, aula de economia dentro de casa, eu esqueci agora não, mas economia doméstica, obrigado. Economia doméstica, coisas que não tem no Brasil. Você sai do ensino médio sabendo fazer perfeitamente um famoso Bhaskara, que hoje já nem lembro, eu já não sabia para que servia quando eu aprendi, depois eu já não sei mais hoje nem como fazer, mas você não sai, por exemplo, sabendo como fazer um orçamento. Como fazer uma cotação de preço para comprar um sapato que seja e saber se você está comprando na melhor condição, se compensa parcelar ou compensa pagar à vista. E isso é o básico de economia. E quando a gente fala de empreendedorismo, por exemplo, você aprende a fazer um plano de negócio. Plano de negócio, meu querido, não é para você abrir uma lojinha, não é para você abrir uma grande empresa. Plano de negócio é para o seu casamento, meu querido. Quando você vai casar com uma pessoa, é você colocar quem são nossos parceiros chaves, quem vai apoiar, quem vai ser nossos padrinhos. De onde a gente vai tirar dinheiro para viver a dois juntos? A gente vai enxugar ou vai gastar mais? Isso é um plano de negócio. E eu falo com propriedade, porque há algum tempo, quando eu estava na expectativa de casar, vai essa aí para vocês. A minha pós-graduação em gestão de projetos, o meu projeto foi um casamento. Ah, não acredito, que legal. Só não deu certo, né? Só o projeto só falhou no final. Mas fora isso... A prática não bateu com a prática e a execução deu uma falhadinha. Mas eu sabia como desenvolver o plano e eu quis aplicar isso na minha vida. E é uma coisa, gestão de projetos básica, e eu faço parte do PMI, que é um órgão mundial de gestão de projetos, voluntário, e uma das coisas que a gente fala muito é que a gestão de projeto tem que ser explicado para a criança. Que projeto é uma coisa, coisa simples, é fazer um dever de casa, é um projetinho. Entregar um TCC da faculdade é um projeto. Se as pessoas soubessem planejar, né, você foi professor, você sabe. As pessoas deixam para fazer o TCC no último final de semana. Se elas fizessem 1 hora por semana desde o início do semestre, com planejamento, consistência, daria um resultado muito melhor e menos doloroso. E aí, só coroando o que você falou, que você foi perfeito, não faltou nada. Ô, meu amiguinho, você está na escola para tirar nota ainda, sai da escola. Não vai adiantar nada o tempo que você está gastando aí. Nada. Você falou que você deu aula, eu dei aula em pós-graduação, eu peguei em pós-graduação gente semi-analfabeta, que você dava texto de 1 página, a pessoa falando, nossa, 1 página, em pós-graduação, e a pessoa falava assim, nossa, professor, eu vou ter que ler tudo isso. E pior, entender, entender. Caramba, cara, mas ele achava tudo isso, primeiro porque não estava acostumado a ler pós-graduação, e segundo, que se ele ia ter uma dificuldade tremenda, e era um texto muito básico. O César, tem algum sentido a gente falar em soluções para as empresas, e aí, por consequência, não sei se você conhece o Marco Aurélio Barbosa, grande abraço, um economista que passou aqui, ele disse o seguinte, Joel... O Brasil tem muitas frentes, a gente já escutou isso aqui, o melhor país do mundo, e eu acho que é o melhor país do mundo em tudo quanto é tipo de riqueza que a gente imaginar, nós somos... Eu falo que nós somos o país mais rico do mundo. Eu acho. Justamente por isso é o melhor país que do nada mundo. É 1000, é tudo 1 milhão. E aí, tem sentido a gente falar disso tudo se não mexer em educação? De forma alguma. É o alicerce, é a base. A base de tudo isso é a educação. Por isso que eu falei que a gente ia acabar voltando nessa polêmica, não polêmica, mas... É infalível a gente ver uma cena clássica em filme norte-americano e para de falar que, nossa, vocês ficam idolatrando o norte-americano. Não é, a gente está falando de um aspecto de cultura. Aquela questão de precisou de um dinheirinho, monta a barraquinha de suco para vender. Sim. Né? Isso é uma coisa muito natural, desenvolvida nas crianças, a necessidade de você criar possibilidades de você se virar em situações críticas. E que legal que você que está ouvindo a gente eventualmente tem um pai e mãe que conseguem lhe prover das suas necessidades básicas. Tá? Mas e o além disso? Esse além disso, com as nossas escolas
deixam muito a desejar. E eu bato muito nessa tecla, e já chegaram a me criticar em podcasts passados, que eu acabo com o ensino brasileiro. Muito pelo contrário, é justamente por ver a necessidade que assim, eu continuo insistindo, você não precisa fazer um curso superior. Não precisa, né? Aquele negócio falou assim, olha, não é nem um extremo nem outro, né? Mas busca conhecimento, busca se capacitar, e o conhecimento não passa necessariamente por uma faculdade, não passa necessariamente por uma faculdade. Mas o que de conhecimento que das empresas que vocês querem atingir vai precisar de você? A parte técnica se dá conta? Beleza, que show! Você sabe operacionalizar isso? Você falou em planejamento estratégico. Não existe em qualquer empresa séria hoje alguém que ocupar esse cargo sem ter uma mínima noção do que é um planejamento estratégico. Sim. Não existe você abrir um negócio se você não tiver uma mínima ideia do que é um plano de negócios. Sim. E aí eu vou trazer uma frase também bonitinha, muito famosa. E para te defender, inclusive, se alguém diz que você não gosta do ensino, o amor e o ódio são o mesmo sentimento. O oposto do amor é a indiferença. O dia que você parar de falar da educação, aí vocês se preocupem, porque aí o Joel não está mais realmente ligando para a educação. Então, enquanto você estiver questionando, cutucando, trazendo pessoas aqui e fomentando essa discussão, esse diálogo, você está se importando e eu fico feliz de poder participar disso. Você disse da parte técnica, das formações. Aí que eu volto de novo a bater na tecla da parceria empresa-escola. A gente tem que trazer essa cocriação, a gente tem que estar muito alinhado esses dois lados. E quando eu falo dessa pessoa com essas habilidades técnicas, é entender também que nós temos como... Aí eu falo do ganha-ganha-ganha, como empresários, como pessoas que... Se a gente for, né, jogar isso tudo na conta do Estado, vou pôr dessa forma, a gente sabe que não vai acontecer. Nós somos a ponta que precisa dessas pessoas profissionalizadas e nós somos a ponta que vai se movimentar para isso acontecer. Por isso que eu de novo falo da parceria. Show. A gente precisa co-criar esse novo cenário, esse lugar onde nós queremos chegar, onde eu vou ter um profissional. Que cenário que a gente acredita e que a gente luta por ele. Exato. E eu quero trazer esse profissional que ele seja tão bom tecnicamente e independente da formação dele, ele estar um terceiro nível de pós-graduação ou ter um bom ensino médio, e eu vou fazer... Eu não sei se isso é legal ou não, mas eu não vou citar nome, mas ela sabe. Tem uma pessoa que contratei recentemente para a minha empresa e eu posso dizer sem sombra de dúvida que ela hoje é meu braço direito. Ela é uma pessoa que ela não tem formação. Ela não se formou numa universidade, mas ela faz... A não ser que você tenha motivos para isso, eu sempre falo que quando a gente cita os bons exemplos, a gente deve citar o nome, mas fica muito à vontade. É que o perigo é você citar o nome e a pessoa e os outros ficarem com ciúme. Então, tranquilo, fica muito São tranquilo. Todos ótimos. Fique muito mas tranquilo. Esse exemplo coube nessa situação por causa desse cenário. Eu não sei se você quer ficar exposta nesse nível. Tranquilo. Mas ela realmente não tem uma formação, vamos dizer assim, graduação, universidade, por mais que ela tenha passado, mas não concluiu pelos motivos dela. Mas ela hoje ela atua de uma forma tão estratégica no meu negócio, faz tanta diferença que eu preciso dela comigo. E isso é o que eu falo do perfil. Desde o início, quando a gente fez a entrevista e a seleção dela, o perfil dela ficou tão claro, a gente falou exatamente isso, e ela percebeu no ato da entrevista. Eu falei e ela completou, eu disse, aqui dentro nós somos uma empresa que dividimos a linha do tempo. Antes da Move e depois da Move. E ela completou. Então você precisa de pessoas que também dividam a linha do tempo. Entre antes de entrar aqui e depois de sair daqui. Eu falei, exatamente. Que gostoso falar com gente que tem essa gana de pessoas igual eu tenho. Eu já falei isso um monte de vezes, continuo falando, pode anotar e chamar. Eu dou palestra de graça, eu não cobro, eu não faço orçamento, nunca fiz para escolas. Perfeito. Principalmente escolas públicas. Se forem muito longe, eu peço para ajudar no combustível. Exatamente. Só. Mesma coisa. Só. Chama, mas eu vou com muito gosto. Porque eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir, eu acho que tem alguma coisa diferente, eu acho que tem um gap aí a ser preenchido que de alguma forma eu consigo. E aí é empreendedorismo. Eu posso só fazer um gancho rapidinho? Sempre, vamos. E para você ter ideia, quando eu falo de novo da tríade ganha, 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 eu tenho esse sentimento tão profundo, e aí eu que entro de novo na cultura, que eu passo isso para as pessoas que trabalham comigo, inclusive a Beatriz, a gente deu um fit muito bom na sociedade por causa disso,
Porque eu estive naquele lugar onde... Minha história é comprida, mas em resumo, eu precisava também ter acesso ao conhecimento e isso não era tão fácil para mim, pela minha condição. E eu tive pessoas como você, como outras pessoas que dispuseram do tempo dela de forma voluntária para estar ali, depois de um dia longo de trabalho, me dando uma palestra, me dando um conhecimento, uma motivação. Igual você falou, você está no seu 3º nível de coach, imagina você chegar... Vamos fazer uma continha de pão, cara. Quanto custa a tua hora para estar lá e você doa isso para as pessoas gratuitamente? Então, justamente por valorizar essas pessoas... E eu vou te interromper, desculpa, mas eu acho que essa falta de educação de interromper ela é muito oportuna. Não é caridade. Não, exato. Não é caridade. É construção daquele cenário que mesmo, nós queremos. Exato. É isso que eu queria chegar, exatamente. Eu não acho que é só o Estado que tem que correr atrás, não. Sim, é isso que eu queria falar. É exatamente por isso que eu falei da tríade. Quando eu faço isso, é eu construindo o enredo, é eu construindo aquele cenário que eu quero ver. Eu quero que aquelas pessoas, a gente sempre fala isso, é frase padrão também de palestrante, né? Se daqui desses 100, 2 de vocês lembrarem de mim, daqui a 10 anos eu tô realizado. Mas é verdade. Se eu puder, na minha trajetória, tocar algumas pessoas e fazer a diferença como fizeram comigo, e hoje eu estou aqui por causa disso, eu me sinto realizado. E essa é a minha devolutiva para o enredo. Então, da mesma forma como você, palestra, evento, me chama, eu vou. Se tem condição de contribuir com combustível, se for longe, ok. Se não tem, eu tô ali. Por quê? Porque não é por isso, não é para me promover, é para devolver. É para ver aquelas pessoas como eu vi, eu passei por algumas gerações de pessoas que eu dei aula no ensino médio, e depois eu estava dando consultoria numa empresa e essa pessoa entrou e ela me deu um abraço. Nossa, professor, eu lembro como você pegava no meu... Cara, isso eu vou levar pro meu túmulo, é meu, ninguém tira de mim. E nem daquela pessoa. E às vezes, eu falei para ele no começo do nosso bate-papo, eu sou péssimo para guardar nome e guardar rosto. E às vezes a pessoa fala assim, ô Joel... Eu já, de antemão, eu já falo, cara, desculpa, eu não lembro, porque passaram muitos alunos, né? Mas quando o cara fala assim, não tem importância, mas eu lembro disso, que você me abriu o olho, putz, cara, isso aí é tem mais qualquer valor, honorário, né? O que é isso? Não tem preço nem valor. Ô, meu caro, nosso tempo deu. Não, mas vamos lá, antes da gente encerrar. Claro. Eu vou pontuar algumas coisas que eu acho fundamental do que nós falamos e depois eu passo a bola para você alinhavar o que você achar que eventualmente faltou a gente alinhavar, tá? Eu não sei se você que está assistindo a gente é empresário, se você está começando sua carreira, se está saindo da faculdade. O seu diploma não presta para nada. Quando a pessoa enche no currículo dele de eu fiz curso, tá, legal, que bom que você aprendeu. O quanto você vai contribuir com isso para a empresa? Para de achar que é o seu currículo, o seu diploma, a sua pós-graduação que vai fazer você progredir na empresa. Trilha seu caminho, que ninguém vai trilhar por você. Ninguém vai cumprir a sua trajetória. Não fique esperando aparecerem as oportunidades. Sorte é quando a oportunidade te pega preparado. É mais ou menos parecido com isso que você falou. O sucesso é a oportunidade com preparo. Beleza, show. Então, esteja eternamente se preparando, se reciclando. E aí não é só conhecimento técnico. As suas soft skills, a gente até falou com a Beatriz, que você conhece, tem testes de graça para você. Às vezes a gente, olhando para a gente mesmo, a gente não vê as nossas falhas. Às vezes você pode me achar a pessoa mais chata do mundo, mas se eu não reconhecer que eu sou chato, eu vou continuar sendo chato. Então, esse processo de autoconhecimento, busca esse processo de autoconhecimento para você sair da pasmaceira, sair da zona de conforto, sair do mais ou menos, que o mercado não é dos mais ou menos. Sim. A gente estava conversando no início, antes da gente começar em off, que eu tenho uma vaga de gerente de produção para preencher. A hora que eu publicar vai chover um monte de gente. E a gente sabe, sem olhar os currículos, que são poucos que a gente vai começar a pensar para o processo seletivo. Então, não sei o que você vai fazer, mas faça diferente. Por favor, César, eu falei muito. Eu quero que você preencha os nossos últimos minutos com chave de ouro e o que faltou a gente frisar. Por favor. Claro. Nesse aspecto, e agora falando do lado empresário de novo, as empresas elas precisam estar preparadas para esse papel hoje, que é comercial, até eu diria,
de você conquistar o candidato e garimpar, né, como você mesmo falou, os melhores perfis. E quando eu me coloco nesse lugar de fazer essa venda da vaga, principalmente quando eu falo de tecnologia, de ter que disputar um profissional muito bom com outras empresas. Então eu preciso vender o meu negócio, eu preciso ter uma imagem da minha empresa, o tal do employer branding, né, que você trabalha ali a marca dentro. E também, quando eu tenho que olhar para esses profissionais e saber separar o famoso joio do trigo, então a dica que eu vou dar é: olhe sim o currículo, porque ele é importante, mas lembre-se que no dia a dia quem vai trabalhar contigo é uma pessoa. É um ser humano. Então, se esse ser humano, se essa pessoa, essa entidade humana não estiver alinhada com o que você espera, e eu vou dar um exemplo muito simples, que é todo relacionamento é um relacionamento. Quem trabalha comigo conhece muito bem essa frase. Então, você vai ter DR com o seu colaborador. Você vai ter momentos de um dia bom para você, um dia ruim para ele e vice-versa. Você vai ter situações em que você vai ter que, por exemplo, e isso é importante você validar no recrutamento, que você vai ter que validar a definição da palavra honestidade. Isso é uma coisa importante. Se você vai contratar uma pessoa, você precisa, por exemplo, perguntar para ela e deixar muito claro o que é honestidade para você. É um casamento. É um relacionamento que você espera que seja duradouro. Então, se a honestidade para você é uma coisa e para ele é outra, olha o choque de cultura que nós falamos. Se o para você ética é uma coisa, para ele é outra, olha o choque de cultura de novo. E isso não tem currículo universidade que vai mudar. Então lembre-se disso, essa pessoa vai estar do seu lado, ela vai estar trabalhando contigo, ela vai estar ali representando o que você espera do seu negócio vai ser também uma pessoa que vai estar lidando com os seus clientes. Então busque pessoas que elas tenham sim uma capacidade técnica, mas tenham essa mesma desenvoltura, essa mesma cultura, não é igual a você, isso é importante, não é? Você é único e especial como todo ser humano, mas que pelo menos tenha os mesmos valores, o mesmo alinhamento que você espera para o seu time. Cara, bate-papo de altíssimo nível, que delícia. E o empresário precisa saber que eu insisto num ponto que você bateu lá atrás, que eu fiquei muito feliz de você ter salientado. Quem se adequa à cultura é o colaborador que se adequa à cultura da empresa. Mas a empresa também precisa se vender para o funcionário. Isso não implica em abrir mão dos seus valores. Sim. Mas a necessidade de se vender, porque é tão difícil você encontrar o profissional. Esse profissional não é necessariamente salário. Sim. Às vezes, o salário pode ser segundo plano? Às vezes pode. Saiba se vender para os seus colaboradores. Só um complemento do complemento. Não termina, meu assunto é ótimo, por favor. Só rapidinho. Eu brinco muito isso que eu falo para as empresas e para as pessoas que atuam comigo também. O período de experiência é para os dois lados. Eu já vi pessoas que, depois do período de experiência, receberam um parabéns. Nossa, que legal, vamos efetivar você. Não, obrigado. Esse lugar onde eu estou hoje não está alinhado com o que eu quero para a minha vida. E vice-versa. Então a gente tem que tomar esse cuidado, como você falou, a cultura é dos dois lados. Eu já tive situações na minha carreira profissional que eu deixei de ir para um lado porque eu falei, cara, esse lado não é onde eu quero estar. A minha visão, a minha cosmovisão de futuro não está adequada com a cosmovisão dessa empresa. E tá tudo bem também. Tá tudo, e é um alívio quando você se dá conta disso. E aí é que entra o autoconhecimento que você falou. Se dá conta disso e fala, opa, vou descer do barco. E é um alívio emocional quando você consegue, desci do barco. César, cara, a gente não termina. A gente precisa dar um ponto final. Meu caro, muitíssimo obrigado pela atenção. Eu sei quanto o seu tempo é valioso. Eu sei, vocês não imaginam como foi difícil trazer esse homem para cá. Sou muito grato e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também são muito gratos, porque, na minha opinião, foi conteúdo de altíssimo nível. Espero que você tenha gostado, tanto quanto eu. Muito obrigado, foi maravilhoso estar aqui com você, agradeço a oportunidade, um grande abraço para o Fabrício, que fez essa conexão, essa ponte entre nós, e espero que vocês tenham gostado também, e enfim, continuem apoiando o canal, continuem curtindo, compartilhando, porque todo o trabalho que é bem feito também merece reconhecimento. Então, parabéns pelo seu trabalho, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando disso. Chama ou não chama ele de novo? Pessoal, obrigado, até a próxima, até mais.